Olá, eu sou a Jade, advogada especialista em Direito do Trabalho e em Profissionais da Saúde. E você está no Jade Simplifica. Aqui a ideia é ensinar direitos trabalhistas de uma maneira despachada, desburocratizada. Vem comigo? Hoje eu trouxe um tema que é muito comum no meu escritório. Então, assim que a pessoa chega, que o enfermeiro chega, né, que é um dos clientes que eu acabo mais atendendo, o tipo de profissão que eu acabo mais atendendo, é enfermeiro, auxiliar de enfermagem, motorista de ambulância. Assim que o profissional da saúde chega e decide, né, que vai entrar com o processo mesmo, decide prosseguir, vem a pergunta: qual é a documentação que eu tenho que separar? E aí, gente, a sua organização, né, a organização do profissional da saúde, ela é muito importante para o sucesso do processo, de verdade, assim. O êxito que você vai acabar tendo depende muito da sua capacidade de organizar os documentos e já produzir as provas ali antes mesmo do processo. Parece um pouco de má fé. Eu estou trabalhando e já estou pensando em processar. Mas não, gente, não é isso. Você está se preparando, está se programando, porque nós vivemos em um país que é muito comum que as empresas desrespeitem a lei trabalhista. Então, você só está correndo atrás dos seus direitos, tá bom? Né? A grande pergunta: qual é a documentação que tem que separar? O que eu vou falar aqui vale para todo tipo de trabalhador. Eu só resolvi falar especificamente com os profissionais da saúde, com os enfermeiros, auxiliares de enfermagem e motoristas de ambulância, porque o caso deles tem algumas peculiaridades que tornam o caso, que traz aí, né, por exemplo, alguns documentos fora do padrão. Então eu vou começar falando dos documentos, do documento padrão, né, do que a gente sempre, do que é importante sempre separar para qualquer processo de qualquer profissão. E depois eu falo aí como um bônus dos documentos dos profissionais da saúde. Então, vamos lá. Bom, a primeira leva de documentos, a gente vai pensar cronologicamente, né? Então, vamos raciocinar aqui comigo. Você está entrando com o processo, a primeira coisa você precisa ser identificado. Então, já vai, né, separando ali os seus documentos de identificação, RG, CPF, comprovante de residência, para dar um nome para o processo. Então, é uma pessoa, é você, processando alguém, precisamos te identificar. E aí a gente passa, né, nessa lógica para a segunda leva de documentos, que são documentos relacionados ao contrato de trabalho. Então, o próprio contrato de trabalho, olerites, cartões de ponto, mas é biométrico ou é de anotar, enfim, dá um jeito ali, né? Se é o biométrico, se é o que você bate o dedo, você vai acabar pegando aquele comprovantezinho que sai, né? Logo que você bate o dedo. Vai guardando aquilo, é importante. Porque quando você decidir processar, o seu advogado vai ter a capacidade de analisar aquele documento, se for um advogado estratégico, né, que atua de uma maneira estratégica, ele vai analisar aquele documento para identificar se você tem direito a horas extras, quantidade de horas que você trabalhava, se de alguma maneira extrapolava ali o que está permitido na sua convenção coletiva ou na lei, né, na lei trabalhista ou na Constituição Federal. Então é importante ir guardando esses documentos. Mas preciso guardar todos? Não, claro, você não precisa guardar todos, mas eu sempre falo para os meus clientes pensarem numa lógica de amostragem, né? O que é uma lógica de amostragem? Você vai pegar ali alguns documentos por mês, né? Durante o ano você vai pegar alguns documentos do mês. Então, se no ano de 2022 você tem os documentos de fevereiro, março, e aí não tem agosto, mas tem setembro, já é alguma coisa. São 3 meses que já dá para o seu advogado olhar com cuidado e ver se dá para tirar alguma coisa, né? Algum pedido na análise desses cartões de pontos. Se não, o que vai acontecer? O advogado vai fazer um pedido genérico, vai fazer um pedido de acordo com o que você falou. Pode ser que o resultado não seja tão positivo assim. Esses documentos, né, cartão de ponto, olerite, contrato de trabalho, são documentos importantes para o seu advogado analisá-los. Os cartões de ponto a gente vai tirar aí essa questão da hora extra ou não. E dos olerites dá para tirar também vários outros direitos. Por exemplo, a questão do DSR. A questão do DSR, descanso semanal remunerado, é algo que quase nenhuma empresa paga corretamente. Ou paga as horas extras sem refletir o DSR, porque na Justiça do Trabalho acontece isso, né? Nas verbas. Todas as verbas, elas estão conectadas, então tudo reflete em tudo. Quando você faz hora extra, isso reflete no seu 13º, reflete ali no pagamento das suas férias, porque a sua média de salário, a sua remuneração acaba aumentando no fim do mês, né?
Então a gente sempre tem que pensar que está tudo conectado. E o DSR é uma dessas coisas que estão conectadas e que a maior parte das empresas passa batido. E a gente só vai conseguir identificar isso olhando seu holerite, né? Se tá certo. O advogado vai conseguir identificar se o pagamento se as horas extras estão pagas de uma forma correta, por exemplo, com o adicional correto, né? Às vezes o adicional é maior do que o previsto na convenção, então você acha que você tem que receber hora extra com 50%, mas às vezes você tem que receber com 90%, né? Então, são coisas, né, essas peculiaridades que a gente só vai conseguir analisar no holerite do empregado. E aí, o que você faz? Vai tirando foto, vai guardando ali na sua pastinha, vai mandando. Abre um e-mail só para você mandar documentos do seu contrato de trabalho, tá? Isso pode fazer toda a diferença. Então, assim, os principais, né? Holerite, cartão de ponto, contrato de trabalho. E aí passamos para os documentos médicos. Você, por exemplo, foi ao médico? Essa é uma dica muito importante que eu dou para todos os meus clientes, né? Porque às vezes eles voltam a processou uma vez, volta a processar, daí a primeira vez já aprende como tem que fazer. E vocês vão aprender aqui agora também. Você foi ao médico? Não importa se é uma doença do trabalho ou não, vai entregar o atestado na empresa? Tira uma cópia para você e guarda essa cópia para você. Pode ser uma foto, pode ser uma cópia, pode ser escanear, né? Inclusive eu tenho aqui um vídeo, vou deixar no card, de como você escaneia os documentos, né? Eu coloquei lá para mandar para o seu advogado, mas você pode escanear, tirar uma foto, você vai tirar uma foto e aquilo vai virar um documento em PDF. Você pode fazer isso com qualquer documento. Então, né, toda vez que for ao médico, guarda esse documento com você, porque depois, lá na frente, se você resolver processar, o seu advogado vai te dizer, olha, vale a pena a gente alegar que isso aqui é uma doença do trabalho ou não, né? Ele vai te explicar, ele vai analisar a situação, mas você tem a documentação ali guardada. Inclusive, para os profissionais da saúde, né, enfermeiros, auxiliares, motoristas de ambulância, a questão do Covid é muito importante. Se você adquiriu Covid em razão do trabalho, então, né, você estava ali exposto na época que a pandemia estava mais complicada e tal, e acabou pegando Covid, a gente pode tentar enquadrar isso como uma doença do trabalho. Então, é importante que você guarde, por exemplo, o teste, né, dando positivo de Covid. Porque esse teste tem que ser anexado ao processo, essa questão da doença. Depois passamos então para os documentos de um eventual assédio. Você foi humilhada dentro da empresa, estava sofrendo um assédio moral? Isso tudo, se possível, tem que estar documentado, né? É muito importante. Então, como eu vou documentar isso? Você pode gravar, se conseguir. Hoje em dia tem aplicativo também que grava a ligação telefônica. Então, grava tudo que for possível, né? Áudio, quando você vai conversar com o seu chefe, com alguém do trabalho, manda um áudio, né? Aí ele vai te responder em áudio e você já encaminha esse áudio para o advogado. Fica a dica aí. Mas além disso, além das gravações, troca de e-mails, que são super importantes, prints do WhatsApp, tudo isso pode ser utilizado no seu processo. Por que eu estou falando sobre esse arsenal de provas, né? O que eu chamo aqui para os meus clientes de pastinha de provas, né? Vou deixar até aqui o que eu acho que é uma pastinha de provas, que é um resumo de tudo isso que eu falei. Que é importante ter essa pastinha de provas? Porque na Justiça do Trabalho, a gente sabe que as testemunhas são muito importantes, né? A Justiça do Trabalho ela é regida por um princípio que se chama o princípio da oralidade. Então, tudo a gente resolve ali oralmente, na audiência, advogado falando, testemunha falando, é o coração do processo do trabalho. Mas isso não significa que com um documento você não aumente as suas chances de ganhar o processo, né? Então, seja cuidadoso, prepare desde já a sua pastinha de provas. Não é agir de má fé, ao contrário, isso é se proteger. Agora, um ponto importante para a gente finalizar esse vídeo, tenho certeza que você já está aí pensando na sua cabeça em criar um e-mail já, em criar uma pasta no Drive, em qualquer lugar, só para pôr os seus documentos, mas, por fim, eu vou finalizar com um prazo, né? Se você decidiu entrar com o processo, está conversando com o seu advogado, saiba que o momento que você tem que separar toda essa documentação, o momento que você tem que entregar essa pastinha de provas para o seu advogado, é até antes dele protocolar a ação, né? Ou seja, o processo entrou no fórum, que hoje é digital, né? Então a gente tem um sistema onde junta tudo lá e pum, clica em protocolar e o processo vai.
Mas até esse momento você tem que encaminhar tudo, porque depois é muito mais difícil o juiz aceitar, né, uma documentação, exceto se for uma documentação de um fato novo. Então, por exemplo, você entrou com um processo trabalhando, não saiu da empresa e depois que entrou com o processo você sofreu um acidente de trabalho dentro da empresa. Aí sim, gerou uma documentação nova porque é um fato novo, a gente pode juntar no processo. Fora isso, não, tá? Então fica atento ao prazo, prepara a sua pastinha de provas. Antes de finalizar esse vídeo, vou falar um bônus aqui, né? Tava esquecendo, com relação aos profissionais da saúde, motoristas de ambulância. Acaba servindo para os profissionais, para os outros tipos, né, de profissão, mas para eles é mais específico. O que que acontece? É muito comum nas empresas de ambulância, dois fatos. As empresas de ambulância manter ali, né, 2 cartões de ponto. Acho que não são só as empresas de ambulância que fazem isso, mas manter ali 2 cartões de ponto, então, ou seja, um para o empregado anotar as horas extras e o outro para anotar a jornada para a qual ele foi contratada, né? Isso serve para a empresa chegar lá no fim e pagar o que ela quiser de hora extra. Você não sabe se está pagando correto ou não, enfim. Se a sua empresa tem essa prática de manter 2 cartões de ponto ou de dar o cartão, fala que você anota o cartão de ponto, mas alguém lá do RH revisa, veja se você não consegue tirar foto desse segundo cartão de ponto ou dar um jeito de demonstrar, gravar essa entrega do cartão de ponto para alguém revisar, porque isso também é uma prova super importante, tá? A segunda questão é com relação a algo que também é bem comum nas empresas de ambulância, que é você prestar serviço para uma outra empresa, né? Que seria, por exemplo, um hospital. Então, nas empresas de ambulância, é muito comum que os profissionais de saúde façam remoções, né, de outros hospitais. Ou seja, aquela empresa, a sua empresa, a que te contratou, tem um contrato com outra empresa e você vai lá prestar serviço para essa outra empresa. Então, se você conseguir achar um documento, às vezes ali no atendimento tem a logo, né, da empresa que você está prestando serviço, qualquer documento que te ligue a essa empresa que você está prestando serviço, é muito importante. Por quê? Se a empresa que te contratou sumir, né, falir, e é muito comum nessas empresas de ambulância elas sumirem do mapa, se isso acontecer, você vai ter quem responsabilizar, né, que é a empresa que você prestava serviços. Então, toda vez que ocorrer uma prestação de serviços, ou seja, você está trabalhando contratado por uma empresa, mas está trabalhando dentro de outra empresa ou fazendo atividade de outra empresa, guarde documentos que comprovem a sua ligação com essa segunda empresa, essa empresa para a qual você presta serviços, tá bom? Isso às vezes pode fazer toda a diferença no seu processo, porque não adianta nada você ganhar, né, fez tudo bonitinho, chega lá no fim, vai procurar dinheiro na conta da empresa, não tem que ter alguém para pagar, né? Então isso pode fazer toda a diferença. Então, acho que era isso que eu tinha para falar sobre a documentação necessária, básica, né, para você entrar com o processo trabalhista. É óbvio que o seu advogado pode te orientar melhor. Isso aqui é só uma pincelada em tudo que você pode fazer para já ir se preparando para um processo, tá bom? Então, eu vou finalizar esse vídeo. Peço para você compartilhar esse vídeo com quem você acha que também está precisando dessas dicas, para você dar o seu like e para você deixar um comentário aqui, né, sobre dúvidas ou se você já processou uma empresa, se foi essa documentação que você separou, se você acha que tá faltando documentação, fala tudo, que é um canal aberto, tá bom? Então é isso, eu agradeço pela sua atenção até aqui, um beijo da Jade e até o próximo vídeo. Tchau!